Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje recebendo o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão, para falar sobre tema livre. Quando é tema livre, você sabe, você pode perguntar o que quiser, claro, dentro da área aí do Dr. Marcos Galvão. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia para todo mundo que está ouvindo. Bom, para manter ali aquela nossa sistematização do tema livre, quando é tema livre, antes de começar as perguntas, a gente geralmente comenta alguma coisa do que está acontecendo aí na semana, né? Muita gente essa semana aparecendo, e na semana anterior também, na verdade há algum tempo, com quadros gripais muito fortes, né? Todo mundo assustado, como na época que a gente está vivendo, a gente sempre solicitando testes de Covid para todo mundo, e boa parte dos testes vem sendo negativos, né? Porque a gente está num surto, pelo que eu tenho lido, no Brasil inteiro, no país inteiro, de gripe, né? Como foi divulgado recentemente, é a questão da H3N2, que é uma cepa do vírus da influenza, que é o vírus que provoca a gripe comum. Então, os pacientes têm procurado, e uma coisa que a gente tem visto nos quadros, são quadros de gripe, como se fosse uma gripe muito forte, né? Febre alta, muita dor no corpo, dor de cabeça, com muita tosse. E a evolução da tosse seca para a tosse cheia, doutora Césia, pediatra, comentava até isso comigo ontem à noite, que ela tem visto isso nas crianças também. O quadro de tosse muito intenso e uma evolução muito rápida, porque a gripe geralmente começa com a tosse seca, e em alguns pacientes evoluindo para aquela tosse produtiva. Mas pelo menos no nosso dia a dia, a gente não tem observado casos graves da gripe H3N2, né? Embora eu tenha lido notícias de um aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, o aumento da incidência não relacionada à Covid no Brasil inteiro. Então aí cabe o alerta, né, que além da Covid, a gente deve ter uma precauçãozinha com essa gripe, que a vacina que a gente toma da gripe todo ano, que se eu não me engano contempla H3N2, tenho quase certeza disso. Parece que a cepa que está circulando esse ano é resistente à vacina. E aí reforça a questão do uso de máscara, né? A mesma precaução de Covid, da lavagem das mãos e do álcool, para a gente passar por mais essa aí. Já que você está falando de Covid, o ouvinte pergunta aqui, quer saber a sua opinião sobre a vacina para crianças. Você já sabia que tem essa pergunta? É porque já me perguntaram muito, né? Olha, na verdade, esse é um tema que tanto eu quanto eu acho que muitos colegas não vão ter uma opinião formada ainda para divulgar e debater e tudo mais, porque é um tema muito novo, né? E essa indústria da fake news e dessa turma aí com anti-vacina tem prejudicado muito a opinião da gente, porque toda notícia que chega não sei quem tomou a vacina teve um AVC, não sei quem tomou a vacina infartou, aumento de número de casos de infartos e AVCs em jovens e tal e tal. E o efeito da trombose nas vacinas parece que já é um efeito conhecido, né? O que a gente entende é que não é uma coisa onde o risco supera o benefício. Pelo contrário, o benefício da vacina supera muito o risco dos efeitos colaterais. Que é como eu disse, como é uma indústria de fake news tão grande, que a gente fica até sem saber se aquilo que se divulgou é verdade ou não, e a gente também não tem como saber se essas mortes estão relacionadas diretamente à vacina, né? Então, assim, minha opinião com relação à criança é que a gente ainda não tem uma opinião totalmente formada pela falta de informação fidedigna. O que eu tenho visto é que os órgãos de saúde, a Anvisa, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles têm tido um cuidado muito especial com relação à liberação dessas vacinas nas faixas etárias.
Então, o que é que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar. Então, quando o nosso órgão de vigilância sanitária disser assim, a vacina é segura para crianças a partir de tal idade, a gente vai começar a vacinar nossa população pediátrica, né? Nossa população infantil. É isso que vai acontecer no mundo inteiro. Por quê? Porque eles têm técnicos lá, cientistas, que estão analisando dados e estudando para saber se a vacina no público infantil realmente é igual à do adulto, onde os riscos, os benefícios da vacina superam muitas vezes os riscos de uso. E assim, isso é assim em qualquer área da medicina, né? Você às vezes está com a pedra na vesícula e vai se submeter a um tratamento cirúrgico. Por que você está se submetendo ao tratamento cirúrgico? Porque lá atrás foi visto através de pesquisas e estudos científicos que a cirurgia para remoção da pedra na vesícula tem muito mais benefícios do que o risco de você ficar ali com a colecistite aguda, que é uma inflamação, uma infecção da vesícula que pode evoluir para uma sepse, para uma peritonite, que são casos muito mais graves. Quando você toma uma medicação, por exemplo, para convulsão, que são medicamentos que podem ter muitos efeitos colaterais, você está tomando essa medicação porque a gente sabe, através de pesquisa, que o benefício dela é muito maior do que o risco de você entrar num estado de mal epilético, por exemplo, por causa de uma convulsão. Então, com a vacina não vai ser diferente. Então, na hora que as autoridades sanitárias comprovarem por A mais B que a vacina é segura em criança, provavelmente a população vai correr para vacinar, né? O público infantil, e não pode ser diferente. Tá aqui um ferrenho defensor da vacina. Então, quando for realmente seguro, eu defendo que ela seja feita. 7h27. Tem mais pergunta aqui. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Aqui é Maria Vânia de Timbaúba. Não sei se o doutor entende disso, mas é na minha garganta, no meu pescoço. Eu faz uns 2 meses que eu estava na piscina tomando banho e meu cabelo entrou chupou a piscina, chupou meu cabelo. E eu passei cerca de uns 2 minutos balançando a cabeça para retirar o cabelo de dentro. Quase sem fôlego já. E fiquei com esse nervo do meu pescoço doendo. E até hoje ainda dói. Tem hora que eu não posso nem virar de lado a cabeça. Será que ele tem alguma coisa para me dizer? E vai lhe dizer agora, Maria. Agora, como eu lhe disse, quando a gente não sabe, a gente dá pelo menos um pitaco, né? Dona Maria, bom dia. Olha, provavelmente, pelo que a senhora contou, esse movimento que a senhora fez muito brusco para tentar tirar o cabelo lá da piscina, pode ter provocado uma contratura da musculatura do pescoço. E essa contratura pode estar levando a essa dificuldade no movimento do pescoço, e geralmente são quadros que provocam muita dor. Então, assim, o que é que a senhora poderia fazer para melhorar? Um uso de anti-inflamatórios e relaxantes musculares, se a senhora puder tomar. E caso não melhore, a senhora pode procurar inclusive o médico da sua cidade para ele fazer uma avaliação e prescrever, que é sempre o ideal. Procurar um especialista, um ortopedista, para dar uma avaliada. Mas pelo que a senhora contou, deve ter sido realmente uma contratura muscular por causa do movimento muito intenso que a senhora fez. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber ele queria que você falasse um pouco sobre câncer de laringe. Certo. Olha, câncer de laringe, primeiro, a laringe é uma estrutura que fica na continuidade da boca, né? A gente tem a boca, a faringe, mais para baixo a laringe, da laringe parte o caminho para o esôfago e para o pulmão, né? O esôfago é a traqueia. E a laringe é uma estrutura, uma estrutura comum entre a via respiratória e a via digestiva, onde ficam as cordas vocais, certo? E o câncer de laringe é um câncer que tem muita associação com o tabagismo, né? É muito raro a gente ver um paciente com câncer de laringe que nunca foi fumante. É muito raro mesmo. Eu acho que até hoje, eu tenho 11 anos de formado, já vi muitos pacientes com câncer de laringe, principalmente nas minhas passagens pela Liga.
E eu lembro de 2 pacientes que eu vi que tiveram câncer de laringe e que nunca foram fumantes. Isso no universo aí de muito mais de 1.000 pessoas, né? Então é muito raro. Então, maior prevenção para câncer de laringe é não fumar. E a gente também tem uma associação, uma potencialização quando o cara é fumante e alcoólatra, né? Então, quando a gente tem uma pessoa que fuma e faz uma ingestão de bebida alcoólica diária em grandes volumes, esse aumento do risco para o câncer de laringe, ele se torna mais presente, mais importante. E um dos grandes sintomas do câncer de laringe é rouquidão. É por isso que a gente já falou aqui, eu já falei, Enio já falou, que todo paciente com mais de 15 dias de rouquidão deve ser investigado. Tá? A gente tem que saber o que é que está provocando aquela rouquidão dele. Principalmente se for um cara que é fumante ou que foi fumante. Ah, mas eu parei de fumar faz 40 anos. O efeito do cigarro está lá em você. Não acredito que ele foi embora. Então, assim, a rouquidão é um sintoma importante quando o câncer acomete as cordas vocais. Mas ele também pode provocar sangramentos, ele pode provocar dor, ele pode provocar uma certa dificuldade para engolir. Então, qualquer sintoma desse, principalmente sintomas que se arrastam por muitos dias, principalmente se você foi fumante, e principalmente se você foi fumante e consome bebida alcoólica, você deve procurar um otorrino para avaliar a sua laringe e saber o que é que pode estar acontecendo. Pergunta ao Dr. Marcos, queria que ele explicasse um pouco sobre neuralgia do nervo trigêmeo. Se tem alguma coisa que se faça para melhorar as dores. Mesmo tomando os remédios, as dores são persistentes, a cada 2 horas com duração de 15 a 30 minutos. A neuralgia do trigêmeo não é uma doença muito da minha área, certo? Apesar de acometer a face, mas ela é uma doença que é tratada pelo neurologista. A gente sabe que o paciente que tem neuralgia é um paciente que sofre muito, porque as dores são muito intensas, né? Quando você está estudando sobre neuralgia do trigêmeo, só em ler a descrição do tipo de dor no livro, você já percebe a angústia e a intensidade daquela dor. Na verdade, existem muitos tratamentos para a neuralgia do trigêmeo, né? O trigêmeo, sim, e o trigêmeo é um nervo que dá a sensibilidade da face. Então existem muitos tratamentos. Existe tratamento medicamentoso, existe terapia alternativa, existe, se eu não me engano, existe cirurgia para tratamento de neuralgia do trigêmeo e por aí vai. Então, assim, quando o tratamento puramente medicamentoso não está dando o resultado que a gente espera, a gente tem que começar a partir para outros tipos de tratamento. Principalmente terapias alternativas, como a acupuntura, por exemplo, certo? Então, assim, existe tratamento sim, são várias frentes de tratamento, e o ideal é que você procure um neurologista para discutir com ele quais as alternativas que você tem agora. Fazendo a propaganda lá na clínica, na São José, nós temos um neurologista muito bom, que é o Dr. Edivaldo Guimarães. Então, é uma opção para a senhora. Outra pergunta, doutor Marcos. Minha filha tem 9 anos de idade e só gosta de ouvir músicas no celular com fone de ouvido. Ela está viciada em fone de ouvido. Estou preocupado. E aí? Pronto, vamos lá. Existe uma regrinha que a gente orienta os pacientes e as pessoas para usar o fone de ouvido sem que necessariamente ele comece a lhe prejudicar. Qual é essa regra? Primeiro, o fone tem que ser um fone de ouvido bom. O que é um fone de ouvido bom? É um fone que esteja certificado pelo Inmetro, certo? Geralmente esses fones que vêm em aparelhos de telefone são fones certificados pelo Inmetro. Segundo, a intensidade do som. O ideal é que a gente use até, no máximo, a metade da capacidade do aparelho. Então, se você vai subindo lá o volume, por exemplo, ele vai até 100, o ideal é que você nunca coloque ele acima de 50. Os celulares mais novos, quando você vai subindo o volume do aparelho, ele avisa que a partir daquele ponto
ele pode ser prejudicial. E a terceira recomendação é com relação ao tempo de uso. Normalmente eu recomendo que o paciente, para cada hora de uso de fone de ouvido, passe 30 minutos com o ouvido descansando daquele fone, para poder não haver dano. Uma vez eu estava explicando isso a um paciente meu e ele disse: ah, tá bom, então eu vou assistir 4 horas de filme ou escutar 4 horas de música e depois eu dou um descanso de 2 horas. Eu digo: não, não é assim. Passou 1 hora, você tem que parar 30 minutos. Então, usando dessa forma, provavelmente não vai haver dano ao seu ouvido em decorrência do uso do fone de ouvido. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, meu médico Marcos Galvão. Meu médico de há 8 anos atrás, que sou acompanhada por você. Eu quero o maior bem, admiro muito o seu trabalho. Eu sou hipertense, tenho refluxo, sempre fiz aqueles exames com você. Só que hoje você não está atendendo mais pelo SUS, né? Aqui pela minha cidade, é outro médico. Eu estou sentindo um problema de um problema no meu ouvido, que é que nem tivesse água dentro do ouvido. Mas isso aparece mais quando eu me levanto de manhã, aí fica aquele chiado, sabe? Parece que tem água no ouvido. Eu fui para um médico daqui da minha cidade, ele passou uma Bezetacil, tomei, não melhorou nada. Ele até examinou, disse: não tem nada de cera, não precisa lavar. Aí fui para o otorrino do SUS, né, em Caicó. Ele falou: não, é assim mesmo, fica assim, não tem problema não, isso é coisa que acontece, não tem como melhorar. Assim, nem examinou dentro do ouvido, só olhou assim por fora, né? E eu disse: e agora? Eu vou ficar com isso para sempre? Aí eu gostaria de saber onde é que você está trabalhando, e eu gostaria de marcar uma consulta com você. E fale um pouco sobre isso, por favor. E aí, doutor Marcos Galvão? Pronto, bom dia, minha amiga. Bom, respondendo à última pergunta, eu estou atendendo na Clínica São José, que fica ali próximo do primeiro beck, que eu tenho certeza que no final Marcos Jantas sempre vai divulgar aqui o telefonezinho para contato de marcação. Lápis de papel na mão. Na mão, pronto. E com relação ao problema de ouvido, esse relato da senhora, essa sensação de ouvido tampado como se estiver cheio de água, onde a gente não tem relato de dor, não tem relato de secreção escorrendo no ouvido, a primeira coisa que se pensaria era que ele estava tampado de cera, né? A primeira coisa que se pensaria. Como a senhora foi examinada, tanto pelo médico da sua cidade, como pelo otorrino, e eles lhe disseram que não tinha cera no ouvido, aí cabe sim investigação, principalmente se for em um ouvido só, para tentar identificar qual é o problema da senhora, certo? Nosso ouvido, ele tem 3 regiões. Ele tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Então, pelo que eu entendi do exame dos outros colegas, a senhora não tem um problema no ouvido externo, mas deve ter algum problema no ouvido médio ou no ouvido interno, senão a senhora não estava sentindo nada de diferente. E aí a senhora o ideal é que a senhora seja avaliada através dos exames de audiometria, para ver se é uma perda de audição, certo? Para ver se não tem uma doença, por exemplo, no labirinto, que pode provocar esses sintomas tem sensação de ouvido cheio, mas que geralmente elas vêm associadas a tontura e por aí vai. Então, assim, o ideal de verdade é que esse ouvido da senhora seja avaliado, investigado, nem que seja para no final a gente dizer que a senhora, por exemplo, começou com uma perda de audição, começou a evoluir com uma perda de audição. Às vezes até problemas de tireoide, taxas de glicose muito elevadas podem provocar um sintoma desse. Outra pergunta chegando aqui, doutor Marcos: eu tive papeira quando criança, só que hoje, se eu encher um balão ou mastigar muito chiclete, me dá uma dor debaixo da orelha, nesse osso ou até mesmo dentro do ouvido. Por que acontece isso? Olha, provavelmente essa dor não tem muita relação com a papeira, né? Que você teve quando era criança.
papeira é uma doença infecciosa aguda, acabou a doença, acabou os sintomas. Essa dor ao mastigar ou a fazer algum movimento da mandíbula e tal, que evolui nessa região aqui ao redor do ouvido e até mesmo dentro do ouvido, a gente desconfia muito das disfunções da articulação temporomandibular, que é essa articulação que fica aqui próxima ao ouvido, que permite que a gente faça o movimento de abrir e fechar a boca. Então, dor no ouvido, ao mastigar, principalmente nessa região ao redor do ouvido, a gente desconfia muito da ATM, da disfunção da articulação. E aqui em Caicó, fazendo propaganda também, a gente tem um profissional que é muito amigo meu, que é o Dr. Glécio Filho, que se dedica muito ao tratamento das disfunções da articulação temporomandibular. Então, assim, primeiro passo é a senhora tentar procurar um dentista, já que é uma dor que surge ao mastigar, para descartar um problema. Descartou um problema, procurar outras causas, e se confirmar, ela já vai estar no canto certo para tratar. Fica a dica, Dr. Glécio Filho. Um abraço para o Dr. Glécio Filho, né? Eu vou trazer aqui um comentário, depois você dá a sua opinião. Nosso ouvinte é José Nascimento, lá de Serra Negra do Norte. Bom dia, Marcos. Lembra Dr. Marquinhos? Carinhoso, nome carinhoso. Com né? certeza. Em Serra Negra tem que ser assim. Marquinhos. Isso. Você chega lá, Marcos Galvão. Ninguém vai saber quem é. Dr. Marquinhos, aí sabe, né? Lembra o Dr. Marquinhos que o câncer de laringe, orofaringe, tem também a relação com os agrotóxicos. Infelizmente a medicina não tem uma atenção mais voltada para isso. Aqui mesmo meu esposo teve, nunca foi fumante e comia muito feijão verde. Fiz um estudo e pesquisa e constatei com grande possibilidade de ser o veneno, que por sinal só é liberado aqui no Brasil, em torno de 265 tipos de veneno usado indiscriminadamente, né? E a Anvisa que libera. Seria maravilhoso que a classe médica combatesse mais isso, o mau uso do agrotóxico nos alimentos, pois como comer veneno e ter saúde? Na verdade é assim, quando a gente fala do cigarro e da bebida alcoólica, a gente está falando do principal, né? A incidência de câncer de laringe, como eu falei, em pacientes que nunca foram fumantes é raríssima. E quando a gente vê um paciente com câncer de laringe que nunca foi fumante, a segunda opção não é nem a questão dos agrotóxicos. A segunda opção é o HPV, né? São as manifestações de HPV, principalmente pacientes que têm prática de sexo oral. Que o HPV ele pode infeccionar as células da orofaringe e da laringe e provocar o câncer. Com certeza, os agrotóxicos são causa de cânceres na medicina. Os cânceres hematológicos, por exemplo, como as leucemias, eles guardam uma certa relação com o uso de agrotóxicos. Mas o câncer de laringe, especificamente, aqui a gente não pode falar da raridade, a gente tem que falar do que é o mais importante. O principal fator de risco é o cigarro. E em segundo lugar, muito atrás, é o HPV, certo? Mas claro, o agrotóxico. O Josi falou isso. Agora eu lembrei de um paciente que quando eu me formei, vim atender aqui em Caicó, além no posto de saúde do Valfredo Gugel, eu atendi um senhor de 105 anos, né? Aquele senhor que o caba diz, esse tem um calibre bom. Sozinho na consulta, lúcido, conversando tudo, sabendo de tudo. E a gente conversando, eu perguntei a ele a que ele atribuía aquela longevidade e aquela disposição toda. E ele simplesmente disse assim, eu não como veneno de ninguém. Eu só como o que eu planto. Certo? Claro que isso influencia muito. É como ela disse. Existem hoje cultivos de certos legumes e frutas que a quantidade de agrotóxicos é imensa, né? E isso com certeza tem um impacto na vida e na qualidade de vida da gente. Mais pergunta aqui, o ouvinte quer saber se é normal quando se tem encefaleia, sentir por vezes uma leve coceira nos ouvidos. Olha, cefaleia... Dor de cabeça. Exatamente, para quem está ouvindo, cefaleia é dor de cabeça, é o nome científico para dor de cabeça. Dor de cabeça relacionada com coceira no ouvido,
Eu sinceramente não tenho uma informação precisa para lhe dar, nunca li sobre. Existem as doenças que provocam coceira no ouvido, que são basicamente as dermatites do canal auditivo, que a gente chama de eczema. E existem muitas doenças que provocam dor de cabeça. Talvez seja uma coincidência, né? Ele tem um quadro de eczema ali e vez ou outra aparece a dor de cabeça, mas eu sinceramente não conheço uma associação assim importante. Para fechar, nossa última pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte: estou acometido por uma crise de garganta e rouquidão. Fui ao médico, me passou azitromicina, fazem 3 dias, mas não estou tendo melhoras. O que é que eu posso fazer? Na verdade é assim, quando a gente tem uma crise de garganta, que é a inflamação ou infecção da garganta, como eu falei anteriormente, é uma continuidade com a laringe. Às vezes essa inflamação se estende até as laringes, até as cordas vocais e vem associado com a rouquidão, certo? A azitromicina, ela é um antibiótico que deve ser usado nas crises de garganta quando é uma crise infecciosa purulenta. Geralmente quando a gente examina a garganta do paciente, a gente vê as placas de pus recobrindo as amígdalas. Mas ele não é uma medicação que vai aliviar de imediato sintomas, né? Ele mata a bactéria, mas ele não tem o poder de, por exemplo, desinflamar a garganta para aliviar os sintomas. Geralmente, numa situação dessas, a gente prescreve o antibiótico associado a um anti-inflamatório e muitas vezes até os sprays bucais. Tem vários na farmácia que a gente borrifa na garganta para aliviar sintoma. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali bem próximo ao Batalhão de Engenharia e Construção, o famoso Exército, né? Telefone 99992-2923. Clínica hoje funciona normalmente? Pronto, quero inclusive aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal, né? Minha última participação do ano vai ser hoje. Um ano novo de muita paz e muita saúde. A clínica, ela não funciona como uma unidade só, né? A gente tem vários serviços lá: cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, neurologia, urologia, endocrinologia, ultrassonografia. Então, assim, cada serviço desse cada profissional desse vai funcionar de acordo com o que ele acha mais necessário. Eu, por exemplo, vou atender hoje. A partir de amanhã eu vou ter um recessozinho e volto dia 3 de janeiro. E os outros colegas vão de acordo com as necessidades deles. Então, assim, a clínica não vai fechar. Mas não são todos os colegas que vão estar trabalhando agora no final do ano. Ok, então. Feliz Natal e até 2022. Amém. Daqui a uma semana. 7h48. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta